Eu vi que o Jones falou essa semana que deixaria o cinturão vago e fazia uma super luta pelo cinturão do BMF contra o Poatan. Você já conversou sobre isso com ele? O João não tinha esse poder de nocaute que o Alex tem, né? Que o Poatan tem. Então, isso chamou a atenção dele e é uma coisa que o João quer desafiar. Falou, pô, eu quero ver esse kickbox dele aí também. Dá pra gente sonhar, então? Dá pra sonhar com essa possibilidade? Sonhar não, acho que é uma realidade. O John até me ligou e perguntou, e o que esse chama significa? Foi isso que eu entendi da forma que ele falou, chama que estamos preparados para qualquer o que der o vier, né? Galera, seguinte, uma pausa rápida aqui para vocês, só para explicar. Esse papo com o Roberto Tussa, treinador de John Jones, foi dividido em duas partes. Esta para falar sobre a possível superluta dele contra Alex Poatan, novidades interessantes ao longo do papo. Eu fiquei bastante animado depois do que ouvi, vocês vão poder conferir agora. E o próximo passo dele falando sobre os bastidores do John Jones, como ele é no dia a dia, os treinos, os erros, né, a fama de baladeiro e o duelo contra o meu tio que vai sair nos próximos dias aqui no canal. Então, já se inscrevam aqui, deixem o like para ficarem ligados. Esse primeiro bate-papo só sobre Alex Poatan e o futuro de John Jones, se vai aposentar ou não. Beleza? Uma outra questão importante aqui, tem promoção especial lá na Stake para essa luta principal do UFC 309. Se o John Jones ou o Stipe Miocic, quem você acha que ganha? Escolha um dos dois. Se o seu escolhido vencer por nocaute ou nocaute técnico no primeiro round, você ganha o dobro até R$500. O mínimo apostado tem que ser de R$25. Exatamente, simples. Acha que o John Jones vai vencer? Aposta nele, simples, se ele ganhar o dobro. Tem que ser a primeira aposta por cada cliente. O mesmo vale se você acredita que o Stipe Miocic vai quebrar a banca. Vai lá, você pode ganhar o dobro. As regras para participar estão todas aqui embaixo. Claro, tem que usar o cupom Laerte Viana, é importantíssimo para concorrer e também dar uma moral aqui para o amigo, sempre com responsabilidade e sendo apenas maiores de 18 anos. Fechou? Agora fique com o papo aí, porque ficou muito interessante. Depois coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. John Jones vai de fato parar? E aí eu não, se você quiser dar alguma informação, ok, mas eu queria saber também sobre o seu feeling, de que tá ali no dia a dia com o cara, treinando. Você sente que realmente ele tá meio de, bom, já chega, já sou o maior de todos os tempos, tá na hora de eu pisar no freio mesmo e agora curtir a aposentadoria, os frutos, né, de tudo que ele construiu? Ou você ainda sente uma chama acesa ali que, dependendo do desafio, a gente pode vê-lo novamente em ação depois de sábado? Falando eu, como fui lutador de jiu-jitsu e sempre competi, isso está no meu sangue, e vira e mexe, minha mão coça. Eu já aposentei, eu tenho 43 anos, aposentei já tem mais de 5 anos, que não luto mais competições de grandes nomes. Eu faço, às vezes, umas brincadeiras aqui com o campeonato interno, mas, enfim, sempre coça a mão ali, sempre dá uma vontade de ir, ainda mais que você está do lado de fora e vendo outras pessoas competindo, dá uma certa vontade. Então, eu acredito que o John está muito dividido nisso. Já ouvi falar, chega, não quero mais fazer, estou cansado de camp, estou cansado do meu corpo ficar dolorido, das minhas lesões que vão aparecendo, ainda mais da última lesão que aconteceu com ele, que teve que fazer cirurgia e tudo mais. E são anos e anos de treinamentos, são muitas lutas no cartel dele. Então, eu acredito que a chama sempre vai estar acesa, mas essa pressão de estar defendendo luta, que está vindo um novo contender aí, que tá batendo em todo mundo, e esse o cara chegou para bater no John Jones. Ele já vem escutando isso, já vem anos. Ele já vem escutando todo mundo praticamente que veio lutar com o John Jones desde que ele é campeão. Esse aí tem o número do John Jones. E acabou o John Jones provando ao contrário. Então, não é Tom Aspinall ou outras pessoas que vieram como contenders, está chegando aí agora, que vai convencer o John a continuar nessa defesa de cinturão, nessa pressão de estar sendo o GOAT ali, o invencível. Então, pelo que eu vejo, que eu sinto, que o John poderia estar, sábado, poderia estar aposentando e estaria feliz, ele está realizado como atleta. E uma coisa para tirar uma coisa que ele até mencionou, para me tirar da minha aposentadoria, tem que ser uma luta que vai me chamar a atenção, um cara que eu vejo que tem um estilo que me desafia, que é o strike do Poatan, e o que ele também vem fazendo, a popularidade dele também. Então, quando vem falar de legado, muita gente está aí, eu estou lendo os comentários de Ducking, de Pato tá correndo, Chicken tá correndo, chamando ele de todos os nomes, mas eu vejo muitos aí são os fãs do Aspinall, que estão querendo essa luta desesperadamente. Então, o John já vem falando, se você ler as últimas entrevistas dele aí, falou, me prova o contrário, me prova que você é realmente um contender. Você é interine, não é desmerecendo o peso pesado, mas o peso pesado é uma das categorias mais fáceis de você chegar no title shot.
Se O for ver caminho é as outras mais curto, né? categorias, é mais curto, o número de atletas são menores também. E hoje em dia estão vendo uns pesos pesados que não são muito acima do peso, né? Os caras estão em forma, são uns caras grandes. Mas, enfim, isso é uma história dos pesos pesados. Eu trabalhei bastante anos com o Alex Overeem e ele foi que me falou: os Verdade. pesos pesados não tem muito gente de muito skills ali, como você vê em outras categorias. Enfim, é, o John tá, vamos dizer, tá em cima do muro. Ele pode chegar e fazer mais uma luta ou duas, ou ele pode se aposentar. Isso vai depender do financeiro, isso vai depender do tipo de luta. Porque nesse ponto que ele está hoje em dia, nada vai mudar o legado dele. Pelo Lutando, não contrário, né? lutando, Talvez ele tenha mais a arriscar e perder do que ganhar, né? acredito nisso. E o John é um cara que tem na cabeça dele, é um vencedor. Então é difícil acreditar, esse aí pode ganhar dele. Esse aí pode dar um desafio grande para ele. Mas no final das contas, eu acredito que o John arruma um jeito de ganhar. E aconteceu isso com o Dominic Reyes. Nos últimos 2 rounds, ele roubou. Normalmente o John ele é mestre em roubar a luta nos últimos 2 rounds. A luta bastante equilibrada nos 3 primeiros. Nos últimos 2, ele se escala mais, ele se destaca mais. Isso foi com o Gustafsson, isso foi com Marreta, isso também foi com Dominic Reyes O também, se Reis. você perceber isso. Então, não Você tenho tocou nesse. resposta, aposentar ou não. Ele está em cima do muro, vamos dizer, né? Eu nem ia falar sobre isso aqui, mas já que você citou, eu acho interessante a gente abordar essa parte. A luta contra o Dominic Reis, sendo bastante sincero aqui com você, eu pontuei a favor do Dominic Reis. Eu achei que ele venceu por 3 rounds a 2. Você, obviamente, deve ter visto, imagino eu, vitória do John Jones, mas você concorda com a galera que fala que a luta poderia ter ido para o Dominic Reis? Aquela pontuação talvez tenha sido a mais apertada, embora oficialmente a única vez que ele perdeu para um dos juízes foi contra o Thiago Marreta, aquela eu marquei para o John Jones. Eu achei uma vitória por 3-2 para ele. Mas a do Dominic Reis, eu fiquei com a impressão de que o Reis ganhou. Qual que é a leitura que você faz de quem acha, por exemplo, igual eu, que viu pontuação a favor do Dominic Reis? Cabe? Ou para você não cabe e o Jones venceu de maneira clara? Se você assistir a luta sem os comentários, desligar o volume e assistir a luta e contar os pontos ali, não contar os pontos, mas realmente assistir a luta sem influência dos comentaristas, né? Que às vezes eles estão puxa para um lado, puxa para o outro, às vezes faz um comentário ali, às vezes quer que o John perca ali, enfim, foi uma luta parelha, foi uma luta equilibrada. No final da luta o John perguntou: e aí, ganhamos ou não? Eu falei: no meu ver, a gente ganhou essa luta aí, especialmente nos últimos rounds, por uma coisa seguinte, muita gente Você sempre marcou fala os isso para 3 você. últimos para ele, né? Não, acho que foi o Eu não vou 2, 4 lembrar e agora 5. exato qual era. Eu lembro, eu acho que foi o segundo round, o quarto e o quinto que eu dei para ele. Eu assisti essa luta mais de uma vez e assisti sem o volume e para ser honesto comigo e com o John também, falar: aquela luta ali você perdeu. Eu acredito que não. Eu acredito que ele saiu vencedor. Voltando a falar sobre o futuro de John Jones, você citou uma questão interessante de o que motivaria ele, né? Eu ia te perguntar isso, mas já emendando para complementar a pergunta. Eu vi que o Jones falou essa semana que deixaria o cinturão vago e fazia uma super luta pelo cinturão do BMF contra o Poatan. Você já conversou sobre isso com ele? É realmente um desejo que ele tem, por tudo isso que você falou, o striker do Poatan, a fama que ele está construindo, o legado também, né? Num espaço curto de tempo. É algo que motiva ele a enfrentar o Alex Poatan? Isso, a categoria era dele, né? Então ele era a estrela Tem isso também. da categoria. Então a atenção dele está bastante ali no Poatan, o que o Poatan vem feito, né? Hoje em dia o Poatan é um herói mundial. O chama dele tá famoso no mundo inteiro, né? Muita gente tá abraçando esse chama, né? O John até me ligou e perguntou: e o que esse chama significa? Eu falei: rapaz, pelo que eu sei, chama é chamar para a luta, que a gente está para dentro, chama é a chama de fogo, que ele está pronto ali para lutar. Então eu dei meio que um sentido meio que vago para ele ali, que eu não tenho. Às vezes eu vou ter que encontrar com o Poatan e falar: esse chama, qual é o verdadeiro significado do chama, né? Você sabe. Ele mesmo já disse que não tem algo definido. É tipo Então, quase um let's chama. go. Vamos supor, é quase um Foi isso que let's eu go, sei lá. expliquei. Foi isso que eu entendi da forma que ele falou: chama que estamos preparados para Chama. qualquer o que der o vier, né? Então, essa popularidade e a forma que ele vem finalizando ali, a potência que ele tem, uma coisa que o John não Impressiona, né? tinha,
O John não tinha esse poder de nocaute que o Alex tem, né? Que o Poatan tem. Então, isso chamou a atenção dele, e é uma coisa que o John quer desafiar, falou, pô, eu quero ver esse kickbox dele aí também. Enfim. Dá para a gente sonhar, então? Dá para sonhar com essa possibilidade? Sonhar não, acho que é uma realidade, acho que isso vai depender isso da organização. O John já apresentou isso aí, que ele teria esse interesse em fazer essa luta, e seria mais para frente, eu acredito, né? Eu acho que ele não ia chegar e lutar no começo do ano que vem já, isso aí. O John gosta de se preparar com o tempo, e se essa luta acabar sendo marcada, ele vai querer um tempo para se preparar ali, a parte de estudar o Poatan, que eu acredito que ele vem estudando, que ele até pega alguns movimentos do Poatan e incorpora para o jogo dele, né? Isso aí eu vejo ele usando algumas das armas do Poatan. Então ele estuda. O João, como eu já te falei, ele é um estudante da arte marcial. Isso é desde o começo, são horas e horas que ele vai no YouTube, vai no ESPN, ele que tem as lutas antigas, e ele é o que ele faz, isso é o trabalho dele, e ele não tá lá. Muita gente não gosta de assistir luta, muita gente não gosta de assistir a luta dos oponentes. Esses são atletas que eu já trabalhei, e muitos atletas deixam na mão dos coaches. O coach assiste as lutas e me traz a estratégia. O John, ele estuda junto com os coaches, ele, se você for ver os bastidores ali, ele tá o tempo todo, ele tá fazendo a massagem, ele tá assistindo o Stipe. Ele tá comendo, ele tá com o telefone dele ali assistindo alguma coisa. De noite, quando ele tá em casa, ele tem o escritório dele lá, tem a televisão dele lá, que ele tá o tempo todo estudando, e é isso que ele vai querer. Então, ele vai demorar não sei qual, 6 ou 1 ano, 6 meses a 12 meses. Isso vai depender também do schedule do UFC, quando é que eles querem para essa luta, porque uma luta como essa não pode ser um UFC normal. Ou tem que ser em Las Vegas, tem que ser no Madison Square Garden, são essas Tem que ter arenas. toda uma promoção muito grande. Exatamente, Então, concordo, assina embaixo. De repente dá o tempo, se o UFC quiser arriscar, fazer Poatan e Tom Aspinall, de repente, enquanto o John Jones espera para o ano que vem, porque não sei se você tem alguma informação de bastidores, mas acho que a tendência natural é o Poatan, ele tem falado cada vez mais de subir para os pesados, então talvez o UFC possa fazer essa cartada aí. Que aí, no caso, antes de falar sobre isso, para a gente finalizar essa questão Poatan e John Jones, como que você imaginaria uma luta entre eles? Claro, você vai pelo seu lado, pela ótica de treinador do John Jones, né? Como é que você imagina que seria um duelo entre eles? o John é excepcional, né? Então, com todo o respeito que ele tem pelo Alex, pelos brasileiros, que ele sempre fala isso com alto respeito de todos os lutadores que ele se enfrentou. Ele gosta dos fãs do Brasil também. Eu acho que é um dos motivos que ele me tem como coach também, por eu ser brasileiro, legítimo, e também o relacionamento que a gente tem. Mas, enfim, a luta com o Poatan, apesar que os dois têm um strike ali, o John tem a vantagem do wrestling e do jiu-jitsu. Apesar que eu sei que o Poatan é bem treinado em defesa de quedas e levantadas quando está embaixo, e está trabalhando no jiu-jitsu dele. Mas a experiência, os anos de wrestling e jiu-jitsu que ele vem trabalhando, está na frente do Poatan. Então, isso é um diferencial que a gente pode estar utilizando na luta, conta como estratégia. Mas conhecendo o John, ele quer testar. Se ele for para uma luta com o Poatan, ele vai querer trocar com o Poatan em cima e ver essa potência dele aí, esse ritmo que ele põe. Ele vai querer trocar com o Poatan, você acha? Esses são todos os lutadores. Por exemplo, o Stipe está vindo como sendo boxe, e o John está botando bastante tempo no boxe dele, para se preparar em caso de ter que se boxear com o Stipe. E é uma forma de se provar. Quando você está lá para lutar, você quer provar que você é melhor que o seu oponente. Então, isso foi provado com o Marreta, que ele quis testar as águas ali. Por mais que ele não estava conseguindo finalizar em cima, ele continuou. Ele podia ter botado para baixo e ter finalizado o Marreta, ou não, né? Não dá para contar com isso, mas isso era uma das nossas estratégias, né? Enfim, essas coisas eu veria. Seria uma luta bem difícil para o John, na parte de cima, pela experiência e o poder de nocaute que o Poatan tem, mas as armas que o John tem, ele poderia levar a luta para qualquer lado e ganhar a luta em qualquer lado, né? Que seja em cima, que seja embaixo, ou no Kate, né? A gente está falando sobre Alex Poatan e Tom Aspinall talvez se enfrentarem para decidir quem enfrenta o Poatan, para ver quem enfrenta o John Jones.
O que você acha que para o Johnny seria uma luta mais difícil? Pegar o pelo encaixe, né? Tom Espino ou Poatan? Você acha que algum dos dois representa mais dificuldade? É a mesma coisa? Como é que você vê a diferença dos dois para com o John Jones? São dois atletas campeões, né? O Aspinall, apesar que está chegando agora e ganhou algumas lutas no peso pesado, ele está com o cinturão interino, né? Então, o Aspinall, acredito pelo peso, que ele é bem mais pesado que o John, ele pode ter uma certa vantagem em comparação com o Poatan, mas experiência, o Poatan tem mais experiência de luta ali, de competição, no kickboxing, tudo que pode trazer esse desafio aí pro John, né? Então, são dois atletas diferentes, né? E se você botar o Poatan e o Aspinall, quem levaria essa aí é uma coisa que é difícil, é difícil de cantar essa pedra, né? Eu sou brasileiro e eu vou sempre torcer para o Brasil, a não ser que ele lute contra o John, né? Aí eu tenho que estar no time do John, Uhum. isso aí é inevitável, né? Mas eu estaria torcendo para o Poatan, acreditando que o Poatan saberia lidar com a experiência do Aspinall de quedas e no chão, que ele tem uma experiência boa no chão. Eu acredito que o Poatan saberia lidar com isso aí, né? Show de bola, Tussa. Obrigado pelo tempo. Lembrando para a galera se inscrever, deixar o like. Sigam o Tussa nas redes sociais, me sigam lá também. Fiquem ligados. Muita coisa bacana vindo por aí. Quem sabe pós-luta, se tudo der certo, o Tussa dá uma passada aqui novamente para a gente bater um papo sobre o futuro do John Jones.